Em setembro de 1939, enquanto Adolf Hitler avançava pela Europa, Benito Mussolini reforçava o poderio do eixo e Winston Churchill liderava a resistência britânica, a América do Sul parecia um continente distante desse caos. Sob a liderança de Getúlio Vargas, o Brasil enfrentava intensas pressões internacionais. De um lado, a influência econômica dos Estados Unidos, liderados por Franklin D. Roosevelt, que buscavam aliados estratégicos no Atlântico. Do outro, o avanço comercial da Alemanha nazista, principal parceira econômica do Brasil antes da guerra. A neutralidade se tornava cada vez mais insustentável. Como um país tão distante dos campos de batalha decidiu romper a neutralidade e declarar guerra ao eixo? O que levou Vargas a enviar a Força Expedicionária Brasileira para lutar nas geladas montanhas da Itália ao lado de líderes como Dwight D. Eisenhower e Charles de Gaulle? Prepare-se para descobrir como a Segunda Guerra Mundial transformou o Brasil de espectador a peça-chave no tabuleiro global, enfrentando desafios diplomáticos, ataques mortais e decisões históricas que moldaram o futuro da nação. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, o Brasil vivia sob o regime do Estado Novo, liderado por Getúlio Vargas. O país estava em plena transformação econômica, mas ainda enfrentava desafios como desigualdade, baixa industrialização e uma dependência significativa das exportações agrícolas, especialmente café e borracha. Com o conflito se expandindo rapidamente pela Europa e Ásia, Vargas buscava manter o Brasil neutro. Mas essa neutralidade era mais delicada do que parecia. De um lado, havia pressões do eixo, composto por Alemanha, Itália e Japão, grandes compradores de produtos brasileiros. Do outro, os Estados Unidos, que já viam o Brasil como estratégico para suas operações no Atlântico Sul. Além disso, Vargas via na guerra uma oportunidade. Ele sabia que, ao se posicionar no momento certo, poderia negociar concessões importantes para fortalecer a economia e a infraestrutura nacional. Assim, por mais que declarasse neutralidade, o Brasil navegava em águas diplomáticas perigosas, buscando tirar o máximo proveito das tensões globais. A neutralidade, no entanto, não seria sustentável por muito tempo. À medida que o conflito se intensificava, tanto o eixo quanto os aliados exigiram posicionamentos mais claros. E o Brasil, por sua localização estratégica e seus recursos naturais, logo seria pressionado a abandonar sua posição neutra. Com o avanço da Segunda Guerra Mundial, o Brasil tornou-se um ponto estratégico para ambas as partes do conflito. A Alemanha e a Itália, como principais potências do eixo, tinham forte interesse em manter o Brasil como fornecedor de matérias-primas, enquanto buscavam expandir sua influência na América do Sul. Os Estados Unidos, por sua vez, viam o Brasil como essencial para garantir a segurança do hemisfério ocidental. Em 1940, o presidente Franklin D. Roosevelt anunciou a política de boa vizinhança, uma estratégia para estreitar laços com países latino-americanos, garantindo que eles não caíssem sob a influência do eixo. No Brasil, o dilema crescia. O país tinha um comércio robusto com a Alemanha, seu segundo maior parceiro comercial antes da guerra. Porém, os Estados Unidos ofereceram incentivos econômicos, como empréstimos e apoio técnico, para que o Brasil rompesse relações com o eixo. Em 1941, os Estados Unidos intensificaram sua presença no Brasil, instalando bases aéreas e navais no Nordeste, como em Natal e Recife, estrategicamente próximas ao teatro de guerra no norte da África. Enquanto isso, a Alemanha começou a pressionar o Brasil, ameaçando represálias caso o país optasse por apoiar os aliados. Vargas, em meio a esse jogo geopolítico, buscava tempo. Ele sabia que a escolha de um lado definiria não apenas o futuro do Brasil na guerra, mas também sua posição como líder político. Entre 1941 e 1942, o Brasil tentava manter sua neutralidade em meio à escalada da Segunda Guerra Mundial. No entanto, os mares em torno do país se tornaram cada vez mais perigosos.
Submarinos alemães e italianos, conhecidos como U-Boats, patrulhavam o Atlântico Sul, afundando navios mercantes que transportavam produtos essenciais para os aliados. Em 1942, a tensão atingiu seu ápice. Durante o mês de agosto, uma série de ataques devastadores a embarcações brasileiras causou a morte de centenas de civis. Entre os navios afundados estavam o Baipendi, o Araraquara e o Aníbal Benévolo, todos bombardeados sem aviso prévio. Esses ataques geraram uma onda de indignação no Brasil. Pela primeira vez, o povo brasileiro sentiu diretamente os impactos da guerra. Manifestações tomaram conta das ruas em várias cidades, com a população exigindo uma resposta enérgica do governo. Enquanto isso, Vargas, que até então tentava equilibrar os interesses internacionais, percebeu que não havia mais como permanecer neutro. Em 22 de agosto de 1942, o Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália, marcando oficialmente sua entrada na Segunda Guerra Mundial. Essa decisão foi um divisor de águas na história do país. O Brasil, pela primeira vez, se tornava parte de um grande conflito global ao lado das potências aliadas. Mas a participação do Brasil não se limitou apenas ao apoio diplomático e logístico. O país começaria a preparar uma contribuição militar que seria lembrada como um marco de sua história. Após a declaração de guerra, o Brasil iniciou uma mobilização sem precedentes. O país contribuiu de diversas maneiras para o esforço aliado, fornecendo matérias-primas essenciais, cedendo bases aéreas e navais no Nordeste para operações estratégicas e, o mais importante, enviando tropas para os campos de batalha na Europa. Essas bases foram cruciais para a vitória no Atlântico. Elas serviram como ponto de apoio para escoltar comboios e patrulhar áreas dominadas pelos submarinos do eixo. Graças a essa contribuição, os aliados conseguiram reduzir significativamente os ataques de U-Boats na região. Mas a maior prova do compromisso brasileiro foi a criação da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, formada por cerca de 25 mil soldados. Após intenso treinamento em solo brasileiro e em bases nos Estados Unidos, a FEB foi enviada para a Itália em 1944, unindo-se às forças aliadas no combate ao eixo. Apesar do despreparo inicial e das dificuldades com o clima europeu, os soldados brasileiros desempenharam um papel fundamental em batalhas decisivas. A FEB participou de operações complexas como a conquista de Monte Castelo, uma vitória estratégica que enfraqueceu as linhas alemãs no norte da Itália. Além disso, a Força Aérea Brasileira, com o primeiro grupo de aviação de caça, realizou missões aéreas cruciais, destruindo alvos estratégicos e fornecendo apoio às tropas em terra. Ao final da guerra, o Brasil não apenas havia contribuído com soldados, mas também se consolidou como um aliado estratégico no cenário internacional. A participação na guerra mudou a posição do país no mundo, elevando-o a uma potência regional com maior influência nas decisões globais. Com o lema "A cobra vai fumar", a FEB deixou claro seu propósito. O ditado era uma resposta às críticas de que seria mais provável uma cobra fumar do que o Brasil enviar tropas para a guerra. O símbolo da cobra fumando tornou-se um emblema de orgulho e resiliência. No solo italiano, a FEB foi integrada ao 5º Exército dos Estados Unidos, comandado pelo general Mark Clark. A missão principal era ajudar a quebrar as linhas de defesa alemãs que protegiam o norte da Itália. Além de Monte Castelo, a FEB participou de outras operações importantes, como as batalhas de Castelnuovo e Montese, consolidando sua reputação como uma força eficiente e determinada. Ao final da campanha, a FEB havia capturado mais de 20 mil prisioneiros inimigos, incluindo soldados e oficiais alemães. Apesar das dificuldades, os pracinhas, como eram chamados, retornaram ao Brasil como heróis, trazendo consigo histórias de coragem e superação. A atuação da FEB marcou a entrada do Brasil na história militar internacional e deixou um legado de orgulho nacional. A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial não trouxe apenas impactos militares,
mas também desencadeou uma profunda transformação econômica. O conflito global expôs a vulnerabilidade do país ao depender de importações para suprir suas necessidades industriais. Com a guerra interrompendo o comércio internacional, o Brasil viu-se obrigado a acelerar sua industrialização. Um marco importante foi a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, em 1941, resultado direto da colaboração entre o Brasil e os Estados Unidos. Financiada em parte pelos norte-americanos, a CSN garantiu ao país a capacidade de produzir aço em larga escala, um recurso essencial para o esforço de guerra e para o futuro industrial do Brasil. Além disso, a guerra incentivou o crescimento de indústrias nacionais voltadas para a produção de bens de consumo, medicamentos, munições e veículos. A produção de borracha também foi ampliada para atender à demanda dos aliados, o que revitalizou a economia da região amazônica. O Brasil também se beneficiou de programas de cooperação com os Estados Unidos, como o Acordo de Washington, que trouxe investimentos em infraestrutura, melhorias em portos e ferrovias, além do fornecimento de equipamentos modernos para fábricas brasileiras. No entanto, essa transformação não foi isenta de desafios. A inflação aumentou com a alta demanda de bens e serviços, enquanto os esforços de modernização beneficiaram principalmente as áreas urbanas, deixando o campo e as regiões mais isoladas à margem das mudanças. Apesar das dificuldades, a guerra abriu caminho para uma nova fase da economia brasileira. Ao final do conflito, o Brasil havia se consolidado como a nação mais industrializada da América Latina, com uma infraestrutura fortalecida e um setor industrial em plena expansão. A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial marcou um ponto de virada na história do país. O conflito não apenas reforçou sua posição no cenário internacional, mas também acelerou o desenvolvimento econômico e industrial, deixando um legado que moldaria o futuro da nação. Do sacrifício dos soldados da FEB nas montanhas da Itália à transformação das fábricas e portos em símbolos de modernização, o Brasil saiu da guerra mais forte e mais preparado para os desafios do mundo moderno. Essa história é um lembrete de como decisões em tempos difíceis podem redefinir o futuro de um país.